Hoje eu tenho o prazer de, mais uma vez, ter sido convidado para presidir essa mesa de palestras do Dr. Domingos Sávio Zainag, cujas credenciais profissionais expostas no folheto de convite dispensam maiores comentários. Eu tive o prazer de presidir a palestra anterior e confesso que fiquei apaixonado não pelo Dr. Zainag, né, mas pela dinâmica e pela forma como ele consegue abordar esses temas de uma maneira prática, dando para nós a visão do advogado que realmente encosta o umbigo no balcão, né? Um advogado que milita, que pratica, e é esse dia a dia que a gente precisa ter para poder desenvolver a nossa atividade. A gente costuma dizer que muitas ações trabalhistas a gente ganha ou perde na audiência, né? Onde são concentradas a maioria dos atos instrutórios do processo. Então, eu, não querendo me estender muito, e agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu passo a palavra ao Dr. Domingos, a quem eu cumprimento com um bom dia e desejo um excelente trabalho. Então, nós vamos falar de novo. Como disse aqui o colega, tentar dar um aspecto prático, que é o que a gente deve fazer. Eu sou professor há 30 anos, e de forma ininterrupta, né? Nunca fiquei um semestre da minha vida sem lecionar. Nem quando fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu continuava trabalhando, porque, diferentemente daqueles meus colegas de magistério que estão na área pública, eles pedem afastamento do trabalho, das faculdades para fazer as suas teses, sem prejuízo do salário. Eu não podia ficar sem receber das faculdades, e na época eram faculdades, várias, que eu dava aula. Bom, mas por que eu estou falando isso? Ontem mesmo, dando aula de processo para os meus alunos de graduação, eu dizia para eles que juiz não pode dar aula de processo, porque direito material é ótimo, mas processo tem que ser o advogado, porque o advogado tem uma visão prática do direito, diferentemente do juiz. Ontem eu falava sobre os recursos em espécie e falava dos embargos de declaração. E disse que os embargos podem ser opostos em quatro circunstâncias: quando não acordam a omissão, quando não acordam a contradição, quando não acordam a obscuridade, que é aquela falta de clareza que é um dos requisitos da sentença. Qual seria o quarto? Vocês aprenderam 3 só na faculdade, não foi? E olha o código, mas tem o quarto, que é para procrastinar. Aí os alunos ficaram olhando, né? Eu falei, para você ganhar um tempo, ou para o seu cliente, advogando para a empresa, que é o que eu mais faço, para o seu cliente ter o dinheiro para o depósito recursal, ou você não está com muito saco de fazer aquele recurso, você mete embargos procrastinatórios. Aí os alunos ficaram olhando, como se esse cara está falando isso mesmo? Eu falei, não tem nada de errado, não tem nada de antiético, é previsto na lei. Eles vão estar previsto na lei. Foi no 535, 36 aí do CPC, que diz que nos embargos, nessa quarta oportunidade, procrastinatório só aplica uma multa de 1%. Então, é só fazer isso. E aí pode entrar até com mais um procrastinatório. Aí a multa vai para 10%. Você faz isso sabendo que vai ter a multa. Então é permitido, não é proibido. E o mais engraçado, que eu faço isso no dia a dia. Tem lá um cliente que liga para mim e fala, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar os 14 mil e qualquer coisa do recurso de revista. Como é que eu vou fazer agora? Emprestar eu não vou. Não vou falar para ele, não vou interpor, não fazer nada. Eu tenho que achar uma saída para ele e corro o risco de sofrer a multa prevista na lei. Agora, sabe o que eu posso garantir para vocês? 33 anos que eu sou advogado. Nunca sofri uma punição por oposição de embargos procrastinatórios. Vem lá, não, o que o recorrente está querendo aqui é modificar a decisão, que não é cabível nesse momento aqui, deve buscar as instâncias superiores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que ter uma visão prática do direito. Se a lei dissesse, fica terminantemente proibido a oposição de embargos procrastinatórios, com a perda da oportunidade de ingressar com o recurso principal, jamais faria isso.
Então, há momentos, por exemplo, você está lá com o recurso, não consegue achar material, a coisa é complicada. Então, essa é a visão do advogado. O advogado é um sujeito prático. Porque a gente tem... Vocês acham que um professor de processo do trabalho, juiz, iria falar um negócio desse? De jeito algum. E a gente sabe que faz. O duro é que ninguém assume isso, né? Vocês vão escutar em muitas palestras dizendo, não, jamais. Por exemplo, agravo de instrumento para o TST, em matéria de fato, não é proibido. Agora vem a lei dizendo, não, recursos flagrantemente procrastinatórios. O que é isso? Não sei, está na lei, se a lei permite recorrer, mudem a lei. Mude a lei. Se a lei diz, matéria de fato não cabe recurso, aliás, é o que eu acho que deveria ser. Se você não faz isso, o cliente vai dizer, vai ainda te processar perda de uma chance. Eu cheguei cedo, dizia para ele, o carro da ordem foi me pegar às 8h30 na minha casa, eu moro na Ministro Rocha Azevedo, esquina com a Paulista. Quer dizer, levou 15 minutos. Cheguei aqui, os seguranças me barraram. Com a mão nos revólveres. Falei, calma, eu sou advogado, mas sou do bem. Não vou tomar nada de ninguém, pode ficar tranquilo, que é isso. Aí, falando em não tomar nada, eles falaram, doutor, não tem ninguém lá. Eu falei, então, segura meu material, eu vou até a igreja rezar, né, até a catedral, rezei um pouquinho, voltei, ele falou, ainda não chegou ninguém. Eu falei, fica na sala ao lado. Aí eu fui na sala ao lado. Aí as pessoas estavam ali para reclamar de advogados. Que um falou que o advogado tomou o dinheiro dele, e o outro falou que o advogado não recorreu. Está aí. Se a gente não recorre, ainda o cliente pode vir a dar um trabalho para nós, né? Pois bem, mas vamos lá falar da audiência trabalhista. Eu creio que, mais do que um dos principais momentos, não. Ou que quase tudo se resolve na audiência, não. É o principal momento do processo do trabalho. E é lá que tudo se resolve. Diferentemente das ações cíveis, eu tenho uma irmã advogada, que é palestrante também aqui na Ordem. Ela dificilmente tem audiência. E lá no meu escritório, dificilmente a gente não tem audiência. Todos os dias, pelo menos, tem uma. Todos os dias. A agenda de audiências é lotada, porque tudo se resolve na audiência. Isso tem uma parte histórica que, quando foi criada nos anos 30, a Justiça do Trabalho, ainda administrativa, se buscava a conciliação. Então, foi marcado sempre a audiência e até hoje, tenta-se a conciliação no início das audiências. Até há 2 semanas, eu fui fazer uma conferência numa faculdade, e o tema foi o novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. E a parte que me pediram para falar foi sobre a mediação e conciliação. Eu creio que, a partir do próximo ano, a Justiça do Trabalho começa a se mexer para ressuscitar as comissões de conciliação prévia, baseado no novo CPC. Porque tudo se resolve em audiência. E nós temos um problema sério hoje em dia, né? Poucos são os casos que terminam em acordo. No tempo que eu vou mostrar daqui a pouco um pedaço de um filme para vocês, que tem uma audiência trabalhista com juiz classista. E eu peguei muito tempo, né? A representação classista terminou em 99, eu me formei em 82. Então foram quase 20 anos advogando na área trabalhista, e já advogava na área no tempo estagiário, porque havia um provimento da Ordem Federal que permitia ao estagiário de direito, devidamente encarteirado, que advogasse na área trabalhista. E eu cheguei a fazer isso, era o provimento 33, em processos criminais lá de pequenos delitos. Então, posso dizer aí que eu fiquei trabalhando 20 anos com a representação classista, e eu digo para vocês, na primeira instância, era extremamente importante. A gente fazia vários acordos graças aos juízes classistas. Quando acaba a representação classista, a Justiça do Trabalho fica como a Justiça de Família, na Justiça Comum. Que eu advoguei um pouquinho na Justiça Comum, e eu me lembro que os juízes abriam as ações de separação, dizendo assim às partes, boa tarde, isso os educados, né? Boa tarde.
E não, eu sou do tempo que não tinha audiência de manhã, né? Fórum abriu 1h. Boa tarde. O casal tem alguma chance de reconciliação? Não. Não quero ficar com esse... É gozado, né? Que um parênteses. Outro dia me mandaram um vídeo interessante de um pastor evangélico fazendo lá o seu mistério, né? Desenvolvendo o seu trabalho. E ele dizia como as coisas mudam com o casamento, né? Quando namoro, os bichos são todos pequenos. Minha pombinha, meu gatinho. Aí, na hora de separação, eu não quero ficar com esse cavalo, eu não quero ficar com essa baleia. Os bichos crescem, rapaz. Era tudo pequenininho, agora é tudo enorme. Cavalão, baleia, anta! E o juiz não fazia a mínima força para que o casal reconciliasse. A gente até torcia para que não, né? Porque senão a gente tinha que ganhar nosso dinheiro. E hoje na trabalhista é assim. O juiz, por dever de ofício, ele fala, tem alguma chance de acordo? Os senhores já conversaram? Não chegamos a... Não tem acordo, excelência. Tá bom. O senhor tem quantas testemunhas? O senhor tem quantas? E começa. E aí nós, advogados, quando encontramos, que é difícil, um juiz que tenta forçar o acordo, nós saímos falando mal dele, né? Dizendo, esse cara ele não quer ter trabalho de julgar. Mas é a minoria. Bom, a audiência vem do termo latino audire, de audição, é quando o Estado vai chamar as partes para que elas sejam ouvidas. Vai contar para o representante do Estado, que é o juiz, vai levar a ele os seus argumentos. As audiências são públicas, vocês sabem disso. Elas podem podem ocorrer no prédio do fórum ou fora do prédio do fórum. Eu, recentemente, que uma cidade como São Paulo, a gente não vê isso. Mas quando pode ocorrer fora do edifício do Fórum Trabalhista? Quando, por exemplo, e foi um caso do meu escritório há poucos anos, o reclamante não tinha condições de sair da cama, em sua casa, porque ele sofreu um acidente, eu advogava pela empresa onde ele se acidentou, e eu pedi para o juiz que eu queria ouvi-lo. O juiz falou, doutor, não tem como ouvir o reclamante, porque ele está acamado e tem aqui um documento médico que afirma que ele não pode se locomover. O senhor vai querer alegar a nulidade a nulidade não, a não veracidade do que o médico está dizendo aqui no documento? Eu falei, não, acredito, até porque o acidente foi muito sério. Ele ficou paraplégico. Não ia mais andar mesmo. Ele pulou, como caixas d'água, essas modernas que vão do piso até 8 andares, onde a empresa guardava lá resíduos de outras empresas para fazer a decantação. E ele tinha por trabalho subir, medir, descer, subir, medir, descer, e assim por diante, em 13 trecos desse aqui, que agora me foge o nome. Não é que é de água, né? Tem lá um outro nome. Bom, no meu caso, é mais ou menos isso, 8 metros de altura cada um. E ele, como bom brasileiro, à noite, não estava usando a bota necessária, foi de chinelo, subiu e falou, não sou trouxa, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Agora eu vou ficar descendo e subindo, feito trouxa? Eu vou pular de um para o outro. De chinelo, num lugar que guardava óleo, ele cai em pé. E aí sofre esse problema. Aí eu pedi para o juiz que queria ouvi-lo. Eu falei, bom, eu vou insistir em ouvi-lo. Ele falou, que jeito se ele não pode vir aqui, doutor? Você pode me explicar? Eu falei, sim, como diz a lei, vamos fazer audiência na casa dele. Aí o juiz pensou daqui, dali, falou, vamos fazer um negócio. Vamos melhorar a situação aqui. Eu vou pedir para... Vamos adiar, fazer perícias, tanto no local quanto no reclamante, e mais para frente a gente vê de fazer a audiência. O tempo passou, ele melhorou, pelo menos já podia sair em cadeira de rodas, e a audiência foi feita no fórum. É em Mogi das Cruzes, não sei se vocês conhecem, não tem elevador. A audiência foi no fórum, mas tiveram que fazer lá na secretaria, que ele já podia se locomover, mas não podia subir escadas. Aí foi no prédio do fórum. Para se fazer fora do edifício da Justiça, para ficar fora do fórum, fica cacofônico, horroroso, mas fora do edifício da Justiça. Outras situações, uma testemunha num hospital.
É uma testemunha importante. Neste caso, o juiz pode fazer audiência fora, colocado um edital de comunicação no átrio do fórum, e o juiz vai ao local onde vocês querem que a audiência seja realizada com um escrevente e as partes. Então, isso é que a gente vive em São Paulo, parece que é uma coisa impossível, mas pode acontecer. Vocês não sabem, se hoje à tarde chega no escritório, aparece uma causa, fala, só que tem um problema, doutor, doutora. A gente tem que ouvir essa testemunha rápido, porque ela já está fazendo hora extra aqui na Terra. E é a única testemunha que eu tenho para provar um fato importante para a causa. Vamos pedir em cautelar ou distribuir ação e já pedem lá rapidamente para que a testemunha seja ouvida sobre determinado fato. Tem aqui um amigo que vai comprovar o que eu vou falar em seguida, porque passamos por isso recentemente. Audiência entre 8 e 18 horas. Recentemente, e aqui, está atrás de você aqui, meu amigo, ó, testemunha, nós temos um caso em comum, eu estou lá só olhando, né? E a juíza, a nossa audiência era das 5h30, alguma coisa assim, e ela estava na audiência das 2h, e contando um monte de história, para cá ter ainda uma colega vai dar trela para juiz, falando sobre viagem para a Europa, sobre fazer um passeio de carro pela Toscana. Eu falei, poxa, eu dou aula em Osasco, com esse Barueri, Itapevi, vem falar de Toscana. Sou corintiano, mas o negócio é Itaquera. Itaquerão é nós. E eu só escutando aquilo, né? O que eu fiz? Quando chegou perto das 6 horas, faltando alguns minutos, fui falar com a juíza. Eu falei, excelência, é o seguinte, minha audiência tá, doutor, hoje eu vou fazer todas as audiências, pode ficar tranquilo. E nem que saia 10 da noite daqui. Eu falei, só se a senhora sair 10 da noite. Porque estava nos últimos capítulos da novela lá do... Não, antes. Foi aquela do Comendador. Comendador. Império. Eu falei, só se a senhora for ficar até 10 da noite. Eu tenho a novela para assistir. Tá maluca? Tá certo que eu poderia assistir no dia seguinte pelo Globo.com, mas eu falei, não, eu quero assistir hoje, estava ansioso, queria ver o que ia dar. Falei, não vamos fazer audiência, porque vai passar das 6 horas, então veio pedir o adiamento. Falei com o advogado da outra parte, e a audiência foi adiada, não é? Adiou para janeiro, se eu não me equivoco, né, nesse nosso caso. Eu falei, não vai fazer audiência depois das 18, não, nem que a vacatuça. E o pior, eu cheguei ainda para os colegas que estavam lá no local, falei para alguns, vocês quiserem ir embora, é só falar para a juíza, ela tende a adiar. Não pode fazer audiência depois das 18 horas. E eu sou conselheiro aqui na Ordem, a gente tinha, e conselheiro na Associação dos Advogados Trabalhistas, e nós temos uma representação contra essa juíza por fazer dessa forma. Eu falei, eu não posso ficar aqui e abrir mão dessa prerrogativa legal. Agora, se a audiência começa antes das 18, evidentemente, quando dá 18 horas, a juíza está perguntando para a testemunha, me diga uma coisa, a senhora via o reclamante trabalhando de 18 horas, não posso mais continuar. Desculpa. Não, começou antes das 18, pode tocar o barco. Uma audiência não pode ter mais do que 5 horas de duração, que é bastante tempo. A audiência mais longa que eu fiz na minha vida levou 4 horas em São Bernardo do Campo. São Bernardo. Não, Binto, Diadema. A audiência começou às 10, terminou às 14. Era a juíza saindo para o banheiro, advogado. Só as partes não podiam sair dali. E até poderia, pela lei, que depois de ouvida a parte, ela não precisa mais continuar na sala de audiência, ela pode ir embora, mas estava preservando para não falar com testemunhas. Mas 5 horas é o período máximo. Mas, de qualquer maneira, tem lá uma audiência, está tocando, faltam alguns minutos para completar 5 horas, falta uma testemunha, eu entendo que, nesse caso, pode continuar, porque senão você vai acabar quebrando aí a prova e prejudicando uma das partes, ok?
A história do atraso do juiz, 15 minutos, é para o início da sessão de audiências, todas as audiências do dia. Não vai chegar como no nosso caso, agora nós vamos estar atrasado já em 2 horas, 3 horas, vamos adiar a audiência porque já passou de 15 minutos. Isso não. Isso só vale para o início da sessão de audiências. Então, se vocês tiverem lá a primeira audiência do dia, o juiz já está mais de 15 minutos atrasado, vocês podem chegar no balcão da secretaria e falar: minha audiência era a primeira, já faz meia hora que era para começar, o juiz não chegou, estou pedindo para adiar. E assim sucessivamente. Mas o juiz chegou, as audiências que ainda estão no horário, elas podem ser feitas. Digo para vocês que nunca fiz um negócio desse. Nunca vi também ninguém fazer. Até porque tem interesse em fazer audiência. Você já foi para o fórum. Muitos colegas nesse dia, que eu falei para eles: olha, não façam audiência, vamos embora, pode pedir, vão adiar. Muitos me disseram: doutor, já fiquei aqui a tarde inteira e eu não assisto novela. Porque ontem ele estava comentando também com os alunos, o pessoal tem uma ideia que a gente só pensa em direito o dia inteiro. Eu falei para ele: você está maluco? Eu vou a jogo de futebol toda semana. Eu vou a cinema, eu vou a teatro, assisto novela, adoro TV. Eu também tenho formação em jornalismo, pós-graduação em jornalismo. Trabalhei sempre com esportes, trabalho na Rádio Justiça. Falei: tem a vida normal. Vocês acham que a gente não vai na feira comer pastel? Imagina, eu fico o dia inteiro só pensando em direito. Não é doido? Aqui eu tenho colegas que são assim, mas já estão, como hoje eu vi uma advogada aqui embaixo, que estava falando, andando na sala, para lá, para cá, falando sozinha. Hã? Isso eu não sei, viu? Ela estava para todo mundo estava olhando assim, não sei se alguém que estava ali pela manhã aguardando abrir aqui se percebeu essa citação. Mas eu tenho colegas na vida acadêmica que Deus me livre. O cara só pensa em direito o dia inteiro. Bom, o juiz tem poder de polícia. Ele tem poder de polícia para manter a ordem no recinto da audiência. Tem poder de polícia, inclusive, para prender aqueles que estão causando problemas na sala de audiências. Ele também, diante de um crime praticado pela testemunha, por exemplo, se é flagrante, até um amigo meu que é juiz, ele acha que não. Eu já acho que sim, que o juiz pode, quando ele perceber que a testemunha realmente está mentindo, uma coisa extremamente flagrante, ele pode dar voz de prisão à testemunha. O que não pode é, como um juiz, a questão de 5 meses, deu voz de prisão à testemunha a um colega advogado. Não sei se vocês souberam disso. Porque a testemunha estava mentindo, ele deu voz de prisão à testemunha, e aí que eu divirjo desse meu colega que é professor e juiz, que ele acha que o juiz não pode dar voz de prisão, ele tem que simplesmente pedir para encaminhar para a Polícia Federal para abrir inquérito. Só que esse juiz extrapolou. Independentemente se pode ou não pode, eu já acho que pode, ele também deu voz de prisão ao advogado da parte que tinha rolado aquela testemunha. Porque, na visão do juiz, foi o advogado quem teria mandado a testemunha mentir. E aí extrapolou. Aí foi chamado o colega da prerrogativa, né, das prerrogativas, lá no Fórum Rui Barbosa, e falou para o juiz: excelência, quando o senhor pedir a prisão da testemunha, determinar a prisão da testemunha, eu não vou entrar no mérito. O senhor tem poder de polícia, acho que tem esse direito, eu não estou aqui para defender a testemunha, estou aqui para exigir o respeito às prerrogativas do advogado. O advogado não pode ir preso. Ele não lhe desacatou. Ele não prestou compromisso de falar a verdade porque ele nem é testemunha. Ele não cometeu nenhum crime. Se ele orientou a testemunha para mentira, é uma coisa que lá na ordem a gente resolve com ele. Mas você não pode dar voz de prisão. Ele falou: não, é coautor. Ele falou: poxa, excelência, pensa bem, esfria, toma uma aguinha, esfria a cabeça. Pense no que o senhor está fazendo, o senhor está errado. Não, doutor, não adianta o senhor ser prerrogante, que é uma junção de prerrogativa com arrogante. Que ele falou isso. Depois ele colocou até no Facebook. E nós estamos aí com uma representação contra esse rapaz. Ele falou: está preso e acabou. Ele falou: bom, então, já que é assim, o senhor também está preso por abuso de poder. Pronto, ficou todo mundo preso.
Aí chamaram os agentes da Polícia Federal e o negócio está até hoje rolando. Ontem, nós tivemos uma sessão aqui na Câmara Recursal, que eu faço parte, e era um pedido de desagravo contra o ato de uma juíza. E ela tinha sido, o desagravo tinha sido dado pela Comissão de Prerrogativas. E essa juíza veio aqui, gente, para se explicar. E pelo que nós analisamos nos autos, não era caso de desagravo. Ela não desrespeitou nenhuma prerrogativa da advogada ou do advogado, não sei, que pediu, era advogada, pedia o desagravo. Porque durante a audiência foi pedida, a audiência civil, foi pedida a realização de uma perícia no juizado especial. E não cabe perícia, né, no juizado especial. E a juíza indeferiu. E falou, eu indefiro. A advogada falou, pode constar da ata? Ela falou, tá bom, doutor, eu faço constar. Aguarda lá fora. Aí lá fora, quando ela lê a ata, na ata não consta o pedido de perícia. A advogada representa contra a juíza. Só que a juíza foi um engano apenas, ela esqueceu de colocar. E na sentença, a juíza disse que tinha indeferido, etc. e tal. Eu não sei por que cargas d'água, a Comissão de Prerrogativas deu desagravo. E essa juíza veio aqui se explicar humildemente, até chorou depois, quando ela foi absolvida, que nós não demos o desagravo, que a gente tenta ser justo, não é espírito de corpo. Que quando você, numa entidade corporativa como é a nossa, você fica defendendo qualquer coisa de um colega da profissão, tem ou não razão, no lugar de espírito de corpo, vira espírito de porco. E essa juíza veio aqui humildemente se explicar. Ela falou, gente, eu faz 22 anos, sempre respeitei advogados, eu não fiz isso, tem a prova testemunhal. E aí nós já tínhamos, o colega que foi o relator, o Maurício, ele já tinha feito o voto no sentido de não conceder o desagravo. Então, a audiência é um negócio complicado. O poder de polícia do juiz é para utilizar também quando nós, advogados, entramos na sala de audiência, principalmente no verão, né? Que é o único lugar que tem o ar-condicionado melhor. Então, você fica lá dentro e, no lugar de ficar quietinho, fica batendo papo com outro colega, atrapalhando a audiência. Já cansei de ver advogados tomando pito de juiz, porque está conversando alto, falando do jogo no fim de semana. Isso daí também nós ficamos defendendo nossa profissão, que é muito certo, e criticando juízes, mas temos de fazer um meia-culpa quando nós erramos. Eu até hoje, 30 e tantos anos como advogado, até hoje, quando eu vou fazer audiência, eu já não faço tantas, eu cuido mais da segunda instância lá no escritório. Mas eu vou para a audiência, eu geralmente terminei de falar com o meu cliente, com testemunhas, eu vou assistir a audiência. Principalmente com esses juízes novos, para perceber como é esse juiz ou juíza, mas quietinho, lá no meu canto, e também me refestelando com o ar-condicionado. Uma coisa que todo mundo fala, né? Só pode ter uma audiência depois, menos de 5 dias que a notificação chegou, não pode ter audiência. Será que é isso que o artigo 841 aqui da CLT fala? Olha, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. A audiência é marcada para daqui mais de um ano, que é Barueri. Não sei se alguém advoga em Barueri, mas nós distribuímos uma ação faz 15 dias, foi marcado para novembro de 2016. A pauta lá está assim. Bom, aí é marcado para 2016. A notificação, por algum motivo, volta. Ou então o pessoal da vara, a gente notifica mais próximo à audiência. Então, ou voltou, que é o que é o que mais pode ocorrer, volta a notificação, o juiz determina, apresente à parte, o reclamante, o novo endereço da ré. Prazo de 10 dias. A gente corre daqui, descobre o endereço e manda.
para a reclamada, para o juiz. E vão mandar essa notificação 4 dias antes da audiência. Chega com 3 dias, sendo o correio rápido. Eu digo para vocês, será que não pode ter a audiência? Passou de 5 dias que ela foi marcada. Então, não existe isso. É dada uma interpretação no sentido de que tem de ter pelo menos 5 dias para se fazer a defesa. Mas, em muitos casos, 5 dias não é um período de tempo suficiente para se fazer a defesa. A empresa tem seus documentos no arquivo morto que fica, digamos, em uma outra cidade. Então, cuidado, se vocês pegarem um juiz aqueles juízes bons, que é aquele que você olha na mesa dele e não tem nenhum código de processo civil, tem CLT. Porque quando eu vou fazer audiência hoje, eu fico com muito medo quando eu chego numa sala de audiências e não vejo o CLT e vejo o Código de Processo Civil. Eu falo, hoje eu vou me irritar. Porque o bom de você ter mais tempo na profissão, para não dizer mais velho, é que você tem mais experiência. Aí eu pego juízes que têm de idade o que eu tenho de profissão. Aí você fala, puxa, tem que exercitar a paciência, que ele não tem a experiência que eu tenho. E quando eu olho na mesa, a primeira coisa que eu faço, boa tarde, com licença, né? Até vou falar sobre isso agora, que estava me esquecendo. Eu me sento, eu olho na mesa do juiz, né? Tem lá um Código de Processo Civil, eu falo, é hoje. Hoje só vai sair caca aqui. Porque é Justiça do Trabalho. Nós temos de usar a CLT, que é o nosso Código de Processo do Trabalho, que está inserido na CLT. Que a CLT é um código substantivo e um código adjetivo. Tem direito e administrativo, que ela traz direito individual, direito coletivo, direito administrativo e direito processual. E por mais que metam o pau na CLT, uma coisa é certa. Ela tem mais de 70 anos, tem 72 anos, que ela entrou em vigor no dia 10 de novembro de 43, e ela continua em vigor até hoje, regulando as relações de trabalho no Brasil. Claro, com 1000 alterações, um pouquinho mais até. Mas é o documento que regula as relações de direito individual, de direito coletivo, o direito administrativo, que são a fiscalização, e o direito processual. Eu quero ver o ano que vem, quando o Código de Processo Civil novo entrar em vigor, que essa gente nova aí no direito do trabalho, vai todo mundo falar que agora se aplica o novo CPC. E não se aplica. Em muitas situações. Noutras, sim, como eu falei agora há pouco, sobre conciliação e mediação. Agora, exemplo, ontem uma aluna me pergunta, professor, no Código de Processo Civil, os prazos agora, eles se suspendem durante o final de semana e voltam a contar, são só os dias úteis. Isso vai se aplicar no processo de trabalho? Eu falei, não, porque a gente tem artigo próprio aqui, que eu acho que é 795, alguma coisa assim, que diz que na contagem dos prazos, se exclui o dia do início e se inclui o dia final, de forma ininterrupta. Então, não vai se aplicar para nós. Tá? E esse negócio de só usar os dias úteis no Código de Processo Civil, eu acho que é um canto da sereia, que muita gente vai se atrapalhar na contagem. Se eu advogasse no civil, eu desprezaria esse negócio. Vou contar todos os dias. Imagine a confusão que é numa cidade que tem feriado. Você conta, lá na frente, o juiz, lá no tribunal, não estão sabendo que tem o feriado do dia de, sei lá, Santo Allan Kardec, numa determinada cidade. Né? São Jorge, em Itaquera. Aí vai sair uma súmula assim. Quando o feriado não for nacional, a parte deverá comprovar nos autos o feriado em termos de não contagem de prazo. Aí ninguém vai fazer isso, vai dar um rolo danado. Então fica aqui um conselho para quem advoga no civil. Esqueça esse negócio. Tá? Então vamos lá. Continuando na nossa... eu ia falar uma coisa para vocês de aspecto mais de social
e que acaba virando psicológico. Eu vou fazer uma pergunta aqui e respondam para vocês. Não precisa responder para mim. Quem, quando vai fazer audiência, entra na sala de audiência e pede licença para o juiz para se sentar? Segunda pergunta. Quem pede licença para sair? Aí ele já se entregou. Eu não. E isso pode fazer toda a diferença na audiência. E para quem advoga numa comarca menor, que tem uma vara do trabalho, ou duas varas do trabalho, esse advogado cai nas graças do juiz. E simplesmente é uma norma de conduta na vida. Porque quando a gente vai ao médico, quando a secretária fala, o senhor pode entrar, a segunda porta ali à direita, tá bom. Você bate a porta, abre a porta e fala o quê? Licença? Ah, pois não, pode se sentar, muito obrigado. Na hora de ir embora, prazer, doutor, senhor dá licença, e vai embora. Já com uma lista de exames para fazer. E o teu convênio é da Unimed Paulistana, tá? Tá lá com um monte de... Onde que vão me atender agora, né? Hoje é dia de pagar o boleto da nova Unimed Paulistana. E por que para um representante, gente, de um dos poderes da República, a gente não pede licença? Não precisa chegar ao extremo, como nós estamos lá no outro dia surgiu no Conselho um fato de um juiz, não sei de onde, que ele fez uma portaria lá para o fórum. Antes das audiências, os advogados devem ficar de pé para receber o juiz. Só que nós temos no nosso estatuto que diz que o advogado fala em pé ou fala sentado, entra e sai do local de audiência, qualquer repartição pública, sem pedir licença. E esse daí, como partir de cima para baixo, aí esse não é para fazer isso. Agora, de resto, tudo bem, o estatuto diz que a gente entra e sai sem pedir licença, mas meu pai não me ensinou isso. Meu pai não era advogado, era gente normal. Né? Não falava data vênia, não falava dessas coisas. Não falava sozinho. Não ficava contando o prazo de noite quando acorda. Né? Daquele gelo, perdi o prazo. Não, e, ó, todo mundo, olha, já passei por isso. Eu também passei. Acordar à noite e não sabe o que está... eu lembrei daquele caso, a audiência já foi e eu não fui. O cara já está lá na OAB. Não é? Bom, então, fica aqui um conselho. Peçam licença para o juiz antes de se sentar. Coloque a cadeira de volta. Em casa, a gente não faz isso. Sai da mesa, licença. E a gente põe a cadeira de volta. Na audiência, não. Sai, larga a cadeira lá atrás. O outro que chegar, que se vire, que ponha no lugar. E faz toda a diferença. Eu tive há pouco tempo também uma audiência que houve uma certa altercação entre mim e a juíza, lá em Barueri. Na hora de ir embora, e a juíza foi extremamente deselegante. Quando ela foi me dar ato, eu fui pegar, ela soltou antes de eu pegar. Então caiu na mesa. Eu, educadamente, peguei, né, ela não pediu desculpa. Isso é problema de falta de educação dela. Entreguei para a advogada. Ainda caiu para mim, como do outro lado era uma advogada, eu teria que assinar que eu estava pelo reclamante. Falei, doutora, as damas sempre primeiro. Entreguei, assinou, devolveu para mim, assinei, meu cliente assinou, devolvei para o escrevente. Eu falei, excelência, ela, o que o senhor quer agora? Eu falei, pedir licença para me retirar. Ah, pois não. Tem toda... Pode sair. E eu estava louco de mandar ela para aquele lugar, né? Mas ali não era a fulana. Era um representante do Poder Judiciário do meu país. E eu tinha de respeitá-la. Se ela não quis respeitar o advogado, isso é um problema dela, da falta de educação dela. E depois houve até, eu comuniquei à Associação dos Advogados, esse negócio teve um pequeno desdobramento, mas foi só para dar um pouquinho de trabalho para a mocinha. Mas eu pedi licença. Tudo isso ajuda. Vocês podem chegar... quem não faz isso, começa a fazer. Na chegada, excelência, posso me sentar com sua licença? Ah, pois não, doutor. Já traz o juiz para o seu lado.
ele fala, poxa, estou lidando com uma pessoa, não é para ser babão, né? Que tem advogado que fala, nossa, excelência, que gravata bonita, com piu-piu, com frajola, né? Que gravata maravilhosa. O senhor comprou em Paris? Não, eu comprei num outlet aqui no Bom Retiro. Nossa, que maravilha, né? Tem advogado que fica embasbacado quando vê juiz. Tem outros que já são mal educados. O juiz fala, boa tarde, vá para o inferno. Eu tenho um colega lá no Unifiel em Osasco que ele já deu um murro na cara de um juiz. Teve lá todo um problema na vida, um processo. Não precisa nada disso. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Ter o meio termo. Ser educado é uma coisa, ser subserviente é outra. Não deixar desprezar nossas prerrogativas, também não podemos fazer isso. O pregão, que é o chamamento das partes para audiência, parece, puxa, levantei cedo para ouvir essa palestra, vem falar do pregão, eu sei o que é o pregão. Só que tem uma consequência prática. Se você fica lá de bobeira, começa a falar do jogo de futebol, começa a falar da novela, começa a contar da família, e você é apregoado, é chamado para audiência, não presta atenção, tchau. Perdeu a audiência. Eu já vi acontecer isso com colegas que saíram para tomar uma água e foi com a parte. Não, está atrasado. Lá dentro, a juíza fala, bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a audiência 3 da tarde, vamos chamar a audiência da 1h30, tá certo que não era ela para ser chamada agora, ou então às 3 da tarde, está para chamar a audiência da 1h30, vamos chamar das 3? Quem sabe tem acordo, porque essa da 1h30 aqui vai dar muito trabalho. Chama das 3. Como você estava acompanhando, né? Que fica todo mundo lá fazendo ticando, né? Se é que existe esse verbo ticar, mas em todo caso, você fala, não, a minha vai demorar. Desce para tomar café. No que volta já foi apregoado e você está lá de bobeira. Aí, infelizmente, nossos colegas, porque um colega poderia, sim, viu a parte dele e falou, excelência, o meu colega está aí fora com a parte. Se planta, né? Fica ali, cara de paisagem, e você toma a revelia. Porque não prestou atenção no pregão. Não, mas estava atrasado, aí vai ter um trabalho danado dentro do poder de polícia. Eu até falo aqui, ordem das audiências do dia. O juiz pode alterar a ordem? Pode. Pode chamar uma audiência lá do final. Pode chamar a audiência do horário e não seguir aquela ordem. Então, muito cuidado. Eu já vi acontecer isso uma vez, há mais de 20 anos, com uma professora renomada de direito do trabalho, que ela se distraiu, não sei por qual motivo, a parte foi chamada, a outra parte sabia que ela estava ali, e ela não adentrou a sala de audiências e advogava para a empresa. Decretou-se a revelia e aplicou-se a pena de confissão. Porque ela não prestou atenção no pregão. Por isso que, quando vai se fazer audiência, é se concentrar somente na audiência. Fala com as partes, fala com o seu cliente, fala com as testemunhas. Vou falar daqui a pouco sobre testemunhas. E vamos lá para o posicionamento das partes. É um negócio que antigamente eu dizia assim, no Brasil inteiro, e eu aprendi isso lá no tempo que tinha juiz classista, a esquerda do juiz, e isso veio desde os anos 30, tomava assento, primeiro, o juiz classista, o advogado do empregado, do reclamante, e o reclamante. À direita, classista dos empregadores, advogado do empregador e o representante do empregador ou o preposto. Isso, até outro dia, eu dizia que era no Brasil inteiro. Agora eu digo, é no Brasil inteiro, exceção feita ao Rio Grande do Sul. Que lá no Rio Grande do Sul, obrigado, eles inverteram. Eu fui fazer uma audiência há pouco tempo. Agora eu já aprendi. Fiz outras e já sento no lugar correto para eles. Porque no Rio Grande do Sul, o reclamante se senta à direita. E a reclamada se senta à esquerda. Primeira vez que eu fui fazer audiência, eu cheguei, sentei, a juíza falou, o senhor está era o clube, né? O senhor está pelo clube, que é uma área que eu advogo muito na área de direito desportivo.
Eu falei, não, sou advogado do atleta. Bah, então por que sentaste desse lado? Eu falei, porque reclamante se senta à esquerda. Ela, capaz? Eu falei, excelência, mas eu sempre aprendi, ensino até hoje, eu dou palestra sobre esse assunto. Então agora o senhor passe a informar que no Rio Grande do Sul fazemos o correto. Não sei por quê. Só sei que é do lado direito, é para ser do contra. O Brasil inteiro, todo mundo... Ó, nós temos casos no escritório, até no Amapá, que é longe para Dedéu. Empregado do lado esquerdo, então esquerdo, o povo, o explorado. E direita, o coisa ruim, o empregador, o explorador. Menos no Rio Grande do Sul. Outra falou, capaz. Eu falei, nossa, mas que grosseria, que loucura. E essa audiência teve um desdobramento que daqui a pouco eu vou utilizar essa audiência para explicar um outro negócio para vocês. Bom, outra coisa que nós advogados, principalmente de empresas, né? A gente chega lá, audiência das 13h30, né? São 16 horas. Fulano e tal, contra empresa X limitada. Aí você, advogado da empresa, já começa assim. Carteira da ordem, documento de identidade do preposto, carta de preposição, que é outra invenção do direito do trabalho, que não tem lugar nenhum esse negócio, e é tão... Carta de preposição já cansei de ter no escritório, que a carta de preposição para o meu preposto é assinada por ele mesmo. Tem lá o carimbo, vocês já fizeram isso também, né? Põe o carimbo da empresa e põe uma rubrica qualquer e passa, ninguém fala da nulidade disso. Entrega e entrega a defesa. Não é o meu caso, mas geralmente advogado de empresa faz uma defesa com 64 páginas. Não sei para que tanto. E entrega. O juiz vai dizer o seguinte, doutor, doutora, calma, pega a defesa de volta. Aí você pega a defesa de volta. Eu não fiz a proposta conciliatória. A entrega da defesa é somente após a proposta conciliatória, artigo 847 da CLT, que você terá 20 minutos para fazer a defesa. Então você tem 20 minutos para entregar a defesa, né? Vai bem devagar, lenta e calmamente. Por que esses 20 minutos? Princípio da oralidade. Tem muita gente que acha que isso seria anacrônico. Eu não acho. Está em pleno vigor. Eu não tive tempo de fazer defesa. O cliente te chama agora. São 10 horas e 25 minutos e fala, olha, tem uma audiência, doutor. Agora, às 11h30, pelo amor de Deus, estão aqui os documentos, está aqui a inicial. Eu esqueci, eu que advogo para empresas, tem um cliente lá que dá um trabalho, eu aviso um dia antes. Ontem ainda falei para o meu sócio, ó, fala para esse cara que o cara a gente não vai. Vamos fazer um aditamento ao contrato, dizendo que tem que mandar com pelo menos 10 dias de antecedência. A gente põe 10 que ele vai entregar com 5. Falei, se não vamos, é preferível perder o cliente, porque o dia que a gente não fizer uma defesa e ele perder a causa, ele vai atazanar. Bom, aí o cliente chamou, você fala, não vou fazer isso agora que eu não tenho tempo. Aí o cliente vem com aquele argumento, né? Eu pago o que o senhor quiser, vamos já para o fórum. É ou não é? Aí você fala para ele, vai dirigindo que eu vou lendo aqui a inicial. Excelência, o meu cliente me contratou agora e eu tenho que fazer a defesa. Eu vou fazer oral. Vocês podem fazer a defesa oral, prazo de 20 minutos. Como a praxe é entregar a defesa, você entrega a defesa. Agora sim, entrega da defesa e a gente se depara com um grande problema porque a CLT é omissa. Tem juízes que dizem o seguinte, doutor, está aqui a defesa do seu colega, e como advogado de banco, a defesa tem aquelas 64 páginas que eu lhes falei, e 500 documentos. Os registros de ponto dos 5 anos do empregado, que é o período imprescrito, que foi alegada a prescrição. Aí o juiz fala, doutor, o senhor pronuncie sobre os documentos, a defesa e os documentos. Quem vai conseguir fazer isso? Bom, fala para o juiz, eu
Me dá prazo para falar depois da instrução? Doutor, o momento é agora, o senhor tem que falar agora. Você tem duas coisas a fazer. Dizer, olha, eu não vou falar, eu quero o prazo para falar, para analisar os documentos após a instrução. Porque o juiz tem até certa razão. Porque depois que teve a instrução, você vai impugnar documentos, depois que já foram utilizados ali para tentar solucionar a controvérsia. Certa razão, eu disse. O juiz fala, não, doutor, indefiro. Pois não, então poderia, excelência, respeitosamente, que constasse da ata esse meu requerimento? Ah, pois não, doutor. O reclamante queria se pronunciar sobre defesa de documentos, o que foi, após a instrução, que foi indeferido por essa presidência. Excelência, mais uma coisinha, protestos, está bem? Está bem, protestos. Resolveu mais ou menos o seu problema. Agora, o juiz fala, doutor, o senhor tem que analisar os documentos agora. E você não quer, sei lá, por qualquer motivo, se prorrogar e arrumar uma confusão lá na frente. Porque vai anular, voltar ao processo. Fala, excelência, não posso me pronunciar depois? Não, doutor, eu adoto que nem precisava lhe mostrar a defesa. Mas o senhor tem aí o direito de analisar os documentos. Aí o que a gente faz? O que eu faço? Já fiz isso na prática. Eu pego aquela defesa, o juiz fala, o senhor tem todo o tempo. Eu falei, muita coisa, vai levar tempo. Não, não tem problema, doutor, a gente tem tempo. Tá bom. Aí eu vou falando com o meu cliente. Você confere todos essas 150 folhas aqui que tem de cartões de ponto, se as assinaturas são suas. E o juiz fica assinando despachos que a secretaria fez para ele. Ele vai assinando despacho, olhando assim, desguei para você. Né? E jogando no chão. Poft. Poft, não é? Poft. Eu falei, doutor, vai demorar? Eu falei, é como o senhor falou, tenho todo o tempo do mundo. Então, vou fazer uma coisa, eu vou dar prazo, o senhor fala depois. Pronto. Sempre deu certo. Sempre. Até hoje não teve uma vez. A única que talvez não tenha dado muito certo foi até com um conhecido meu, foi meu colega de magistério em algumas faculdades, o Jucá, Pedro Jucá, que acho que é 19ª vara. Ele falou, doutor Zainag, é o seguinte, eu vou adiar essa audiência para o senhor falar sobre os documentos. Aí eu gostei. Que era uma audiência complicada, eu tive tempo para me pronunciar sobre os documentos. Agora, uma coisa técnica, não existe réplica no processo do trabalho. Se vocês retiraram o processo e não impugnaram algum documento por algum motivo, essa preclusão não se opera, e se não falarem nada, também não ocorre nada, não tem nenhuma consequência, porque não existe réplica no processo do trabalho. Tá? Agora, nós temos alguns problemas sérios quando o juiz ele não dá a defesa para você olhar e você faz audiências cegas. Né? Então, geralmente eu falo, excelência, eu posso dar uma olhada nos documentos, na defesa? É rapidinho, não se preocupe. Eu bato os olhos na defesa, não que é importante. Quando vem aqueles 32 páginas de doutrina e jurisprudência, né, você pula. Pula aquilo que é bobagem, não é momento de fazer isso. Porque eu não sei, não é o caso do meu escritório, mas acho que tem escritório que cobra por folha de defesa, só pode ser. Então, para escrever tanto... não, lá no escritório eu sou super objetivo. Se alguém tem algum dos meus livros aí, ou pelo menos algum, pode ver, eu sou objetivo. É papum, rapidinho. E minhas petições iniciais, as contestações, são extremamente objetivas. A semana passada eu fiz um inquérito para apuração de falta grave, até da Unimed, que é cliente do escritório. O cliente ligou, o advogado interno lá, que falou, poxa, doutor, mas é assim simples? Eu falei, simplesmente eu disse que o cara tem estabilidade por ser dirigente sindical, que ele foi suspenso porque fez tais coisas erradas, portanto peço a declaração de que ele pode ser despedido por justa causa, por falta grave. Acabou. Tchau e benção. Ficar gastando tinta, gastando papel, à toa, nada disso. Oitiva das partes. Aqui a gente se depara com um problema um pouco sério, gente. O artigo 848 da CLT é um artigo problemático. Um dos meios de prova que nós temos é a confissão. Tá? Tem juízes que você fala, excelência, eu queria ouvir o reclamante.
o juiz fala assim, doutor, eu vou indeferir. Vai indeferir que vai cercear meu direito de fazer prova? Vou pelo seguinte, o artigo 848 diz, terminada a defesa, seguir-se a instrução do processo, podendo o juiz, de ofício, interrogar os litigantes. Eu estou fazendo uma releitura, porque aqui fala ainda de classista, etc. Lendo esse artigo, sem fazer uma análise sistemática da CLT, a gente chega à conclusão que o juiz está certo. Só ele pode ouvir a parte. Só que eu vou ao artigo 820, que diz o seguinte, partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento do juiz classista, das partes, representantes ou advogados. O artigo 820 diz que a parte pode fazer perguntas. Aqui um outro parênteses. O CPC, próximo, diz que agora as perguntas serão feitas diretamente a partes e testemunhas. Não se aplica aqui, hein? Nós temos o 820, que são reinquiridas por intermédio do juiz. Eu participei de uma banca de mestrado, onde o candidato é um juiz, um desembargador aqui do TRT. E ele tinha sido juiz em Mogi das Cruzes, na época ainda eu era mestre, estava dando aula na especialização, não era nem doutor, e os meus alunos tinham uma baita raiva desse juiz, que ele não queria ouvir testemunhas. Não queria ouvir testemunhas, não queria ouvir as partes, que ele dizia que era a prerrogativa do juiz. E a tese dele foi em cima disso. Aí eu bati adoidado. Discordei, mas ele foi aprovado, que era o entendimento dele. Mas eu sou contrário, porque aqui diz que as partes podem reinquirir. O argumento dele é o seguinte, só podem ser reinquiridas se forem inquiridas. Se forem inquiridas. Totalmente equivocado. O reinquirido quer dizer o seguinte, que você vai inquirir por intermédio do juiz. Porque se fosse assim, se o juiz chama a parte, ele não faz perguntas, para as testemunhas, digamos, que é uma coisa muito comum, eu também não poderia fazer perguntas só porque ele não fez. Então, quando vocês se depararem com isso, lembre-se, artigo 820, que é o artigo que nos ajuda, que é o artigo que diz que você pode buscar a confissão, que a oitiva da outra parte só serve para lhe ajudar. Tá? E se ela faz esclarecimentos que lhe ajudam, em termos desse lhe ajudam, porque o que a parte tinha para falar, seu advogado já falou na inicial ou já falou na defesa. Então, pode, sim, quando o juiz falar artigo 848, Sua Excelência, eu respeito a posição, mas o artigo 820 diz que eu posso reinquirir. Ah, mas se eu não inquirir, não pode reinquirir. Tá bom, mas então não pode ouvir testemunhas. Se o senhor não fizer perguntas, eu não posso fazê-las. Quando o professor, isso eu falo sempre para os alunos, quando o professor fala não colhem, ele não está querendo mostrar o seu autoritarismo, a sua autoridade, ou não quer ser passado por bobo. É porque na vida prática, você numa audiência não tem para onde correr. Você só vai contar com o que você sabe. Não tem colega para você telefonar e pedir ajuda, não tem o ex-professor que sempre te ajuda e você liga para ele, não tem teus livros que estão lá no seu escritório que você pode estudar antes de fazer uma petição. Na audiência é só você e os seus conhecimentos. Por isso que é importante. E outra, nós advogados cometemos um erro muito sério, que a gente vai para a audiência muitas vezes despreparado. E isso é um absurdo, porque a gente já pegou o cliente desde o início, desde a entrevista com o cliente, seja para inicial, seja para a empresa para fazer a defesa. A gente sabe tudo, só tem aquele caso. A gente leva uma vantagem danada sobre o juiz, porque o juiz do trabalho ele só vai tomar conhecimento do caso na hora da audiência. Nós não, nós já chegamos preparados. Por exemplo, eu não consigo entender como, quando o juiz dá a palavra a um advogado para fazer perguntas, o advogado não sabe o que perguntar. É inacreditável, porque você só tem aquela audiência, tem que levar as perguntas do escritório. O juiz fala assim, doutor, perguntas? Eu queria saber. Eu não quero saber nada.
Um minutinho só. O que eu pergunto? Aí você fala para o cliente, eu sei lá. Você se vira, estou te pagando. Não tem que querer saber. A pergunta tem que ser objetiva. Doutor, o senhor tem perguntas? Tenho. Qual era o horário do depoente? Não é? Eu queria saber do depoente. Qual o horário do depoente? Qual era o seu horário, o juiz faz a repergunta, né? Das 8 às 17. Tá bem. Qual era o horário do reclamante? Das 8 às 18. Tá bom, não vou falar nada. Pode colocar aí. Aí lá na frente, não ficar batendo boca. Excelência, como pode saber que ele saiu às 18 se ele falou das 8 às 17? Fica quietinho. Deixa para usar isso no processo, em razões finais ou em recurso, dizendo que a testemunha não podia comprovar, caso você tenha uma defesa. Aí começa a querer já ganhar a causa no grito. Não é assim. Fica quieto. Sem problemas. Quando o reclamante está depondo, a reclamada deve sair da sala. Recentemente eu vi um julgado do TST que anulou um processo a partir desse momento que o juiz manteve o preposto na sala. Falou que foi prejudicial. Mandou voltar e ouvir seu preposto. Começar tudo de novo. Processo depois de muitos anos. Porque como está se buscando a confissão, o preposto não ouve o depoimento do reclamante. Quando ele vai depor, pode ter surgido alguma coisa ali que vai lhe prejudicar. Há muitos anos eu tive um caso que era para se discutir se tinha ou não direito a horas extras. E lá no depoimento do reclamante, o reclamante falou, olha, as horas extras eram anotadas no cartão amarelo. O senhor reconhece esses cartões? Ah, sim. Aqui eu bati os azuis, só hora normal. As extras eram marcadas no amarelo. Entre o preposto. Primeira pergunta. Quais as cores dos cartões que tem na empresa? Azul e amarelo. O azul é para quê? Para normal. O amarelo, ninguém tinha pensado nisso. Que a empresa não juntou malandramente. Mas ninguém falou para ele, se perguntar, porque não lembraram, né? Não tinha como lembrar. Falar das testemunhas. Só que antes... Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver. Tem que ser aos 20. Isso que eu vou passar para vocês é a cena de um filme chamado O Beijo... Como é que é? O Beijo 2348/72, que foi um processo trabalhista, onde o empregado foi despedido porque ele beijou uma empregada, uma colega, no horário de trabalho, que é a Maite Proença no filme. Esse filme é de 1990. Obrigado, viu? Agora eu já sei qual é o truque. Olha lá, ela é a testemunha. E isso daqui, para quem é das antigas, é uma sala lá da Ipiranga, do Fórum da Avenida Ipiranga. Patinha frente, por favor. Claudete Nogueira dos Anjos. Por favor. Gente. É esse mesmo o seu nome, Claudete Nogueira? É, sim, senhor. Mas é o seguinte, eu não era para me chamar Claudete. Eu era para me chamar Cláudia, porque meu pai se chama Claudio. Mas aí, né, o nome da minha mãe é Odete. Aí ficou o quê? Claudio, né, Clau? Mas Odete ficou Claudete. É brasileira? Sou brasileira. Claro que sou brasileira. Meu pai também é brasileiro. Estado civil. Eu sou solteira porque eu acho que pra gente se casar, a gente tem que ter uma posição na vida. Nossa mãe Seu tem endereço, por tanta favor. coisa. Seu endereço. É José Maria Aranha, número 36. O senhor conhece, não conhece? Ali no bairro. O bairro. Olha, uns falam que é Brasilândia, outros falam que é Freguesia do Ó. Tem gente que fica me dizendo é Brasilândia. O senhor me diga agora. O senhor vai me dizer. Brasilândia não começa só depois de Cachoeirinha? Muito bem, dona Cláudia. Muito bem, mas há quanto tempo a senhora trabalha na empresa? 3 anos já. 3 anos e pouco já.
Eu entrei lá, era mês de maio, que é mês das noivas, né? Agora sim. E a minha vizinha, a Dorinha, ia casar com o Sérgio. Não era Sérgio, era Luiz. Não tem importância, dona Claudete. Qual é a sua função? Eu sou terceira. Trabalha há 3 anos na reclamada como terceira. Mas eu não era terceira. Quando eu entrei lá, eu ainda era o quê? Eu era fiadeira, eu trabalhava na fiação ainda. Tudo bem. A senhora confirma que viu o reclamante e uma sua colega se beijando no horário local de serviço? Olha, eu estava trabalhando, devia ser o quê? Oh, meu Deus, devia ser umas 10 horas, 10 e pouco. Eu sei que nessa hora, assim, diariamente, sabe? Pode ser. E quando eu tenho vontade de ir no banheiro, o que eu faço? Eu, adianto meu serviço, porque eu não quero atrapalhar ninguém, sabe? Meu Deus do céu, aquela empresa é tudo pra mim, sabe? Aí... Por favor, dona Claudete, vá direto ao assunto. Sim, senhor. Pois então, eu estava voltando onde eu tinha ido e eu vi os dois de conversa no meio de umas máquinas, aquelas grandes que eles tinham comprado e posto assim numa parede que dá para o pátio. Mas eles estavam de novo. Aí eu fui lá avisar para eles que eles não ficassem ali, porque ia dar galho, né? Porque o seu Alvarino ia aparecer, seu Alvarino é o supervisor, sabe? Ia pegar eles ali, não ia gostar, sabe? Aí eu avisei também, voltei pro meu lugar. Comecei a trabalhar, cada macaco no seu galho. Aí o seu Alvarino apareceu. O seu Alvarino é o supervisor. E ele veio assim, só para ver como é que estava o trabalho, se estava tudo bem feito. E ele deu por falta da Catarina, que trabalha do meu lado. Portanto, ele veio na minha direção e me perguntou: ô, dona Claudete, cadê a Catarina? Aí eu falei: a Catarina, seu Alvarino? Sim, né? Não deve estar. Aí ele falou: dona Claudete, a Catarina, cadê ela? Aí eu falei assim: seu Alvarino, ela tá lá na retorcedeira. Aí ele falou assim: fazendo o quê? Aí eu falei assim: ela tá lá na retorcedeira beijando o Norival. Então vocês viram uma coisa interessante aí, obrigado, que quando tinha juiz classista, esse é o prédio da Avenida Ipiranga, 1225, né? Foi gravado ali filme, que o nome do filme é O Beijo 2348/72, que mandaram os empregados embora porque estavam se beijando no ambiente de trabalho. Hoje isso não aconteceria, né? Hoje não seria motivo para mandar embora. Que fazem coisa pior durante o horário de trabalho, quanto beijinho. Pois bem, oitivas do reclamante, vocês sabem, das testemunhas do reclamante, são ouvidas, o advogado do reclamante faz perguntas à sua testemunha e depois o advogado da outra parte. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Para que vai fazer perguntas para a testemunha da outra parte? Alguém pode me explicar qual é a utilidade? Você está fazendo provas, você tem que fazer prova de horas extras, que teu cliente trabalhava das 8 às 18 sem intervalo. Qual é a vantagem que você leva a perguntar para a testemunha da empresa qual era o horário de trabalho do reclamante? Se ela está preparadinha para dizer porque era das 9 às 17, com intervalo da meio-dia a 1. Não se faz perguntas para a testemunha da outra parte, salvo se surgir um assunto lá na hora, que é o feeling de vocês que vai provar, vai fazer com que você faça aquela pergunta. Aqui eu não consigo imaginar o quê. Mas, como regra, não se faz prova para a testemunha da outra parte. Porque a testemunha da outra parte está fazendo provas para outra parte. Ela vem preparadinha para falar o que interessa para a outra parte. Então, você ficar fazendo perguntas, você está reforçando a prova do seu ex-adverso. Pode falar. Eu tinha um professor de processo civil na faculdade que dizia o seguinte: não se faz perguntas cuja resposta você já não conhece antecipadamente. É o caso, obrigado. É isso mesmo. Ótimo isso.
Porque você sabe, a testemunha vem para falar que fazia o mesmo serviço que o outro. Agora, num caso como esse, sei lá, se pelas tantas surja uma pergunta que diz que o serviço é diferente, que ninguém tinha pensado. Mas é um risco danado você ficar fazendo perguntas para outra parte. Eu já vi acontecer o seguinte, está se discutindo horário de intervalo. O juiz não perguntou para a testemunha qual era o horário de intervalo do reclamante. Passou. Falei, doutor, o senhor tem perguntas? O advogado, que é da parte mesmo, falou, não, doutor, o senhor já perguntou o que eu ia perguntar. E passou. Os dois deixaram isso passar batido. O advogado da outra parte fala, qual era o intervalo? Tinha intervalo? A testemunha, tinha. Que tinha 1 hora de intervalo. Bom, você matou, estava ganhando 1 hora extra por dia, acaba de perder. Porque foi fazer perguntas para a outra parte. Outra coisa, número de testemunhas. No tempo que eu estudei processo, talvez você também, é da época do tercius unus, tercius nullus. Uma testemunha é nula. O Código de Processo falava que precisava mais de uma testemunha para se comprovar um fato. Isso acabou. E eu vejo muito advogado. O reclamante houve 2 testemunhas. Tá bom. Aí vem a testemunha da reclamada e esclarece os fatos, fala tudo aquilo que estava na contestação. Acabou. Eu já vi muito advogado falar, tenho mais uma testemunha. Doutor, o senhor precisa dessa testemunha? Preciso. Começa a fazer as mesmas perguntas para a segunda testemunha, quando já estava aprovado tudo com a primeira. E como regra, que eu vejo no dia a dia, essa segunda testemunha estraga todo o depoimento da primeira. E quanto mais gente falando de um assunto, maior a probabilidade de alguém falar bobagem. Então, guardem isso. 2 coisinhas. A primeira é essa, não fazer perguntas para a testemunha da outra parte. E no caso de testemunhas, a sua testemunha, uma testemunha resolveu, não tem que chamar outra. Já está resolvido. Você só chama uma outra testemunha se faltou algum fato a ser provado. Tá? Bom, agora vamos tratar da ausência das partes. Nós temos 2 situações. O reclamante falta, o processo é arquivado. Né? Artigo 843 da CLT. Ou então, o processo pode ser, a audiência pode ser adiada. Quando que a audiência pode ser adiada? 843, isso mesmo. Parágrafo 2º da CLT. 843, parágrafo 2º. 843, o caput fala da obrigação de estarem presentes reclamante e reclamada, independentemente do comparecimento de seus representantes. Bom, vejam. O reclamante, seu cliente, liga no dia e fala, doutor, eu estou com um problema aqui de cálculo renal, estou internado, e estou com um problema até para ir para o quarto, porque o hospital não aceita Unimed Paulistana. De novo, ó, a Unimed Paulistana ataca de novo. Estou aqui com uma... Porque o Rubens Aprobato Machado, nosso grande líder, ele diz uma coisa interessante, que ele sempre achou que a profissão mais importante do mundo era o médico, que salva vidas. E ele mudou de ideia, que ele acha que é o advogado. Porque antes de você ir para o hospital, tem que passar no juizado especial civil e conseguir uma liminar. Então, o advogado é mais importante que o médico não vai poder te atender, te operar ou te tratar se não tiver a liminar que nós, advogados, vamos conseguir. Bom, muito bem. Estou doente. Você leva o atestado do seu cliente. Chega na hora, o juiz fala, muito bem, ele está doente, né? Processo é arquivado. Custas pelo seu cliente que ele não veio na audiência aqui. Você, o advogado que deu o valor da causa lá de R$100 mil, vai ter que pagar 2 mil de custas, que o juiz não isentou. Vocês estão achando estranho, mas peraí, tem um atestado médico. Vocês estão com cabeça de civilista. Vamos ver o que diz o parágrafo 2º do 843. Se por doença ou qualquer outro motivo ponderoso, aqui, ó, essa CLT é coordenada por mim, está escrito poderoso, é um erro que vem desde os anos 50, não é de poder, é de ponderado. Qualquer outro motivo ponderoso, devidamente comprovado, é o atestado. Não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão
ou pelo sindicato. Para adiar a audiência, vocês deverão levar, além do atestado, algum colega da profissão ou alguém indicado pelo sindicato. Eu uso isso, esse mês que passou, o mês de setembro, nós tivemos uma audiência no dia 9, que nós pedimos para adiar nesse sentido. É de um jogador contra um clube de futebol aqui de São Paulo, e esse jogador joga no Vasco. E o Vasco estava ainda está, né, mas estava pior no começo do mês. E o Eurico Miranda não liberou esse jogador para vir para a audiência aqui em São Paulo. Mandou uma declaração dizendo que ele era um jogo importante, não podia liberá-lo da concentração, o jogo era contra a Ponte Preta. Eu falei, mas está em Campinas, são algumas horas, ele vem para a audiência e depois volta, olha como está até perto. O Vasco não liberou, dizendo que precisava ficar concentrado. E nós ligamos no sindicato dos jogadores de futebol aqui de São Paulo, e eles nos indicaram lá um colega para comparecer à audiência, e aqui a gente tem um problema. Vai adiar ou houve o preposto do empregado? Essa é uma novidade que eu acho que a maioria não sabia. Alguém já tinha ouvido falar nisso? É o preposto do empregado. Nós temos duas correntes. Uma corrente que eu me filio, que diz que esse preposto do empregado serve apenas para adiar a audiência. Adia e fim de papo. Tem uma outra corrente, que tem gente de respeito aí no mundo acadêmico, que defende a tese, que esse preposto vai representar em tudo, inclusive com depoimentos. Eu discordo. É o professor Márcio Túlio Viana, lá de Minas, que escreve isso. Eu respeito, mas eu discordo, porque a lei fala que é para adiar. Tá? E uso isso no futebol e já usei em outras situações. Aquela audiência com a Gaúcha também eu usei isso. Eu tive de adiar. O Hever, que hoje joga no Internacional, uma ação contra o Grêmio. Ele estava no Atlético Mineiro naquele ano que o Atlético estava muito mal, estava quase caindo para a segunda divisão de novo. E tinha um jogo no Ceará e ele não foi liberado. E eu pedi para adiar. Tá? Então, cuidado. Isso aqui não é anacrônico, não. Isso está em plena atividade. Então, se vocês não tiverem jogador de futebol, mas tem lá uma secretária. Aconteceu também o ano passado um caso de escritório que uma secretária não pôde comparecer. Nós falamos para você, tem alguma colega? Tem, que é secretária, não é de sindicato, era secretária, carteira de trabalho registrada como secretária. Essa moça foi para a audiência com o meu sócio, um documento que comprovava que estava doente, não podia comparecer, e a audiência foi adiada. Nesse caso foi muito engraçado, porque o juiz não conhecia. E ele primeiro ficou irritado com o meu colega, falando de onde ele tinha tirado aquela maluquice. Ele falou desse documento, esse livro que o senhor tem aí, artigo 843, parágrafo 2º, que era a CLT. Isso é importante. Você não, imagine uma audiência em Barueri, que leva mais de um ano para marcar audiência. No dia da audiência, teu cliente não pode ir. Você vai deixar arquivar para entrar com outra ação, para marcar para dali 15 meses novamente? Utilizem isso daqui. Bom, se tiver mais um reclamante, evidentemente, quanto a esse empregado, se ele não comparecer ou não mandar ninguém, como nós acabamos de ver, e não tiver um motivo ponderoso, será arquivada com relação a ele. Reclamada não comparece. Revelia e confissão. Agora eu lhes faço uma pergunta. Você foi contratado pela empresa, a empresa te deu procuração, você tem o contrato social, tem a procuração, fez a defesa, vai para a audiência, cadê o preposto? É apregoada a sua audiência, o preposto não comparece. O que a gente faz? O que vocês fariam? Entrega a defesa. Bom, entregar a defesa é o que vocês querem. Será que o juiz vai aceitar? É outra diferença com o cível. No cível, revelia é a ausência de defesa. No processo do trabalho, revelia é a ausência da parte. Olha o que vai acontecer. Súmula 122 do TST. Reclamado ausente a audiência em que deveria apresentar defesa é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração. Fim de papo.
E isso é importante, já aconteceu comigo, eu advogando para o reclamante. O advogado presente vai entregar a defesa vai ser pela ordem. Ainda era a OJ 74 na época. Foi pela ordem, não pode receber a defesa. Porque ela falou, não, doutor, ele tem o ânimo de se defender. Eu falei, sim, mas nessa especializada, né, nessa justiça especializada, aplica-se à época OJ 74, hoje súmula 122. Porque revelia no processo de trabalho a ausência da parte. É obrigatória a presença da parte. Eu falei, não concordo, se Vossa Excelência quiser receber, eu vou protestar. Ela recebeu, eu protestei. E lá no final do processo, a defesa não foi levada em consideração. Foi decretada a revelia e aplicada a pena de confissão. Tá? Cuidado com isso. Ausência de ambas as partes. Depois, olha, quem está anotando, eu vou, no final aparece aqui um link para vocês pegarem esses slides. Ausência de ambos, o processo é arquivado. Outra coisa que a gente ouve muito, né, lá na fila dos elevadores da Justiça do Trabalho. O empregado só pode entrar com 3 reclamações. Se ele deixar arquivar por 3 vezes, o processo será arquivado, não é? Será que é isso que está escrito aí? Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento de que trata o 844. E o artigo anterior diz, aquele que tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido na tal lá, a vara, para fazê-lo tomar termo, incorrerá na pena pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Que isso é um artigo que se aplica àquele que faz a reclamação verbal. E o legislador diz, também vai se aplicar àquele que move a ação e não comparece. Se deixar arquivar por 2 vezes, não pode mais, vai ficar 6 meses penalizado. Isso quer dizer o seguinte, não tem perempção no processo do trabalho. Ele deixou arquivar a 3ª vez, ele deixou arquivar a 2ª vez, tem 6 meses para entrar com a ação. Se ele deixar arquivar a 3ª vez, ele pode entrar com a 4ª reclamatória. Se for o caso, com a 5ª e depois ter o prazo de 6 meses. Eu tive um caso há poucos anos contra a TV Cultura. Quando o cliente me procurou, ele já tinha deixado arquivar 2 vezes. Quando ele me procurou, ele contou uma história, entrei com a ação. Na véspera da audiência, nós tivemos uma reunião e ele me contou um negócio totalmente diferente. Eu falei, não dá nem para emendar inicial. Vamos deixar arquivar. Deixei arquivar e entrei com uma nova. Quando entrei com uma nova, outra parte alegou que não podia mais entrar com ação porque já tinha deixado arquivar 3 vezes. Eu usei esses argumentos. Não tem nada na lei proíbe isso. Tá? Porque não tem a perempção lá do processo civil. 3 testemunhas no máximo. As exceções, o caso do inquérito para apuração de falta grave, que é essa que eu falei que entrei a semana passada com essa ação. E aqui um probleminha, né? Comparecimento independentemente de notificação, artigo 825 da CLT. E o que diz o parágrafo único do 825? O caput diz, as partes comparecerão independentemente de notificação. Ou seja, vocês levam a testemunha. Ausência, intimação judicial, parágrafo único do 825. Mas nós temos alguns probleminhas, né? Anteontem mesmo fizemos uma petição num processo. Esse caso de Barueri, que é para novembro de 2016, veio uma intimação assim, apresente o reclamante no prazo de 10 dias o rol de testemunha sob pena de preclusão. Artigo não sei quanto do CPC, aplicado com base no 769 da CLT. 769 da CLT diz que o processo comum é fonte subsidiária quando houver lacuna. Até o novo código, artigo 15, que não fala fonte subsidiária, diz que o processo comum é fonte supletiva. Isso já é papo para uma outra conversa, quem sabe um dia. Bom, essa juíza está certa? 769 diz que se aplica o CPC quando houver lacuna no processo do trabalho. Tem lacuna no processo do trabalho? Não tem. Então, o que a gente tem uma petiçãozinha pronta no escritório, que é petição de protesto. Tomando conhecimento do R, despacho de folhas, aliás, vocês colocam R em tudo, não põe? R sentença, o que quer dizer R? Ruim. O ruim despacho de folhas
O juiz pensa que é respeitável, não é? Não, a gente está chamando de ruim despacho de folhas. Vem, em obediência à aplicação do princípio do devido processo legal, dizer que as testemunhas comparecerão na forma do 825. Pronto, não precluiu o meu direito. Eu me insurgi. Vocês podem fazer um outro negócio que eu fazia antes, eu entrava com correção parcial. Ah, mas dá tanto trabalho. Porque esses juízes estão fazendo de baseada isso. Eu não entro com correção parcial mais, não. Eu só protesto. Porque vai chegar na audiência, o meu cliente não achou testemunho. Eu até gosto. Se ele conseguisse o nome antes, eu apresentaria para ganhar tempo. Ele não faz isso, usem essa petiçãozinha. Protesto. A gente manda pela internet até, tem lá um dos... protesto, manda, dizendo que é obediência ao devido processo legal. Que é um tumulto que causa... É um despacho que causa tumulto ou boa ordem processual. Seria até caso de correção parcial, que a gente já fez no escritório. Mas como isso tem se repetido tanto, eu falo, fica entrando com correção parcial, fica assim dispondo também toda hora e trabalha, vai lá para o tribunal, faz uma petiçãozinha de protesto e deixa quieto. Leva a testemunha no dia. Se a testemunha, por algum motivo, não compareceu, vocês vão perder esse prazo aqui. Porque aí fica brigando com o cliente. Você não me deu o nome da testemunha lá atrás, cadê a prova? E já caminhando para o final, a contradita, que é aquele ato processual pelo qual a parte procura afastar o depoimento da testemunha em razão de suspeição ou impedimento. A contradita tem de ser apresentada logo após a qualificação e antes do compromisso. Cuidado, é ficar atento. Porque se você fica distraído falando com o seu cliente, o juiz está lá, já qualificou e fica, olha, o senhor tem a obrigação de falar a verdade, se mentir e for provado, o senhor poderá ser processado e preso. Ok, que é o compromisso. Aí vai, excelência, pela ordem, eu quero apresentar a contradita. Doutor, precluiu, o senhor não falou no momento oportuno, que muito advogado não sabe qual é o momento oportuno da contradita. Instrução da contradita, isso é um problema sério, gente. Que no processo civil, o rol de testemunhas é apresentado para que a outra parte saiba quem são as testemunhas para poder levar provas, que impeçam o seu depoimento. Nós temos algumas coisinhas aqui diferentes no processo civil, no processo de trabalho. Primeiro, a contradita, ela é ofertada nesse momento que eu falei para vocês, e o reclamante diz o seguinte, o juiz diz o seguinte, o senhor tem prova agora? Não. Bom, doutor, então precluiu. Quem disse que precluiu? Precluiu nada. Não tem nada aqui na lei que diga que tem que ser apresentada a prova do seu argumento para a contradita. Naquele momento, vocês podem pedir o adiamento da audiência. Excelência, eu fiquei sabendo agora, não tem rol de testemunhas no processo de trabalho, nós não sabíamos quem viria depor. O juiz vai dizer, não, doutor, mas tem que ser agora, é um problema seu. Conste o meu requerimento com os meus protestos. E lá na frente vocês vão tentar anular, porque vocês têm prova que tem amizade íntima entre o reclamante e aquele que prestava depoimento. Outra coisa, testemunha no processo do trabalho... Deixa eu achar aqui o artigo, que eu sempre esqueço. A testemunha, quando não ouvida como tal, obrigatoriamente será ouvida como informante. Porque no processo do trabalho, a testemunha, a testemunha que é acolhida à contradita, ela simplesmente não presta depoimento, não é faculdade do juiz, como é no cível. Porque a CLT diz, a testemunha que não prestar compromisso, é impedida ou suspeita que não prestar compromisso, será ouvida como informante. Briguem por isso também. Tá? Em deferimento de perguntas, pedir para que conste da ata e o valor do protesto. Se vocês fizeram um requerimento, o requerimento é indeferido, o juiz constar da ata e vocês não protestarem, não vai ter utilidade alguma. Então, prestar muita atenção na ata da audiência. Hoje é fácil. Dura naquela época que nós vimos o filme, que era máquina de escrever. E ali, de 72, era máquina comum. Eu já peguei, já era eletrônica, IBM. Mas o professor
saudoso professor Otávio Magano, ele tinha um negócio que ele fazia que deixava o juiz uma vara. Ainda bem que era junta, senão o juiz ficava na vara, uma vara. Ele se levantava e ficava atrás do escrevente, enquanto o escrevente ia datilografando. E ainda ele era tão, como dizer, bom, eu não vou dizer nada, ele fazia o seguinte, ele levantava aquele ferrinho ali que segurava a folha para ler. Que ele falava, eu não posso prejudicar meu cliente, eu não sei se estão colocando aí, eu não vou ler depois. Ele ficava de pé, os juízes não gostavam, mas ele falava, não, o advogado fica de pé ou sentado, eu quero, eu estou defendendo o meu cliente. Hoje a gente tem uma vantagem, né? Vocês que vão para o Fórum Barra Funda, os outros dois, tudo bonito. Nós somos do tempo que tinha 6 prédios na região da Avenida Ipiranga, subindo e descendo, quase atropelado, correndo para fazer audiências. Hoje é uma beleza. E a palavra pela ordem. A palavra pela ordem é só quando há algum tumulto que esteja ocorrendo, algum esclarecimento que vocês têm de fazer. A testemunha disse lá, olha, ele fazia, eu sei que ele ficava das 8 às 18, mas eu não via pessoalmente, me contaram. Que ficava das 8 às 18, isso é pela ordem. Ela disse, porque a pela ordem quer dizer o quê? Você está interferindo no andamento ordenado do processo. Razões finais. Pelo artigo 850 da CLT, 10 minutos após o final da instrução. Tem juízes, se você falar, excelência, eu queria apresentar memoriais, não, excelência, doutor, eu vou terminar agora o processo, a audiência que eu já vou julgar hoje, então quero fazer razões finais. O juiz falou, não, mas está lutado. Então foi o seguinte, eu dou prazo de 48 horas para apresentar razões pelo peticionamento eletrônico, aí eu julgo daqui a 3 dias, que é um direito da parte fazer razões finais, artigo 850. Então, preparar para falar, né? Última tentativa de conciliação, e em seguida é dada a sentença. E aí, vocês desculpem eu ter demorado, que eu pus o filme, eu não gosto de falar tanto, mas o tema é tão gostoso, e vocês têm aí, no meu site, tem um link acadêmico, dá um clique ali, abre um retângulo para colocar a senha audiência, sem acento. Obrigado. Na sua pessoa, agradeço o convite que a ordem fez para eu falar aqui e a vocês pela paciência em me escutar. Prático, porque a gente tem... vocês acham que um professor de processo do trabalho juiz iria falar um negócio desse? De jeito algum, e a gente sabe que faz. O duro é que ninguém assume isso, né? Vocês vão escutar em muitas palestras dizendo, não, jamais. Por exemplo, agravo de instrumento para o TST, em matéria de fato, não é proibido. Agora vem a lei dizendo, não, recursos... flagrantemente procrastinatórios. O que é isso? Não sei, está na lei, se a lei permite recorrer, mudem a lei. Mude a lei. Se a lei diz, matéria de fato não cabe recurso, aliás, é o que eu acho que deveria ser. Se você não faz isso, o cliente vai dizer, vai ainda te processar perda de uma chance. Eu cheguei cedo, dizia para ele, o carro da ordem foi me pegar às 8h30 na minha casa, eu moro na Ministro Rocha Azevedo, esquina com a Paulista. Quer dizer, levou 15 minutos, cheguei aqui, os seguranças me barraram. Com a mão nos revólveres. Falei, calma, eu sou advogado, mas sou do bem. Não vou tomar nada de ninguém, pode ficar tranquilo, que é isso. Aí, falando em não tomar nada, eles falaram, doutor, não tem ninguém lá. Eu falei, então, segura meu material, eu vou até a igreja rezar, né, até a catedral, rezei um pouquinho, voltei, ele falou, ainda não chegou ninguém. Eu falei, fica na sala ao lado. Aí eu fui na sala ao lado. Aí as pessoas estavam ali para reclamar de advogados. Que um falou que o advogado tomou o dinheiro dele e o outro falou que o advogado não recorreu. Está aí. Se a gente não recorre,
ainda o cliente pode vir a dar um trabalho para nós, né? Pois bem, mas vamos lá falar da audiência trabalhista. Eu creio que, mais do que um dos principais momentos, não. Hoje eu tenho o prazer de, mais uma vez, ter sido convidado para presidir essa mesa de palestras do Dr. Domingos Sávio Zainag, cujas credenciais profissionais expostas no folheto de convite dispensam maiores comentários. Eu tive o prazer de presidir a palestra anterior e confesso que fiquei apaixonado não pelo Dr. Zainag, né, mas pela dinâmica e pela forma como ele consegue abordar esses temas de uma maneira prática, dando para nós a visão do advogado que realmente encosta o umbigo no balcão, né? Um advogado que milita, que pratica, e é esse dia a dia que a gente precisa ter para poder desenvolver a nossa atividade. A gente costuma dizer que muitas ações trabalhistas a gente ganha ou perde na audiência, né? Onde são concentradas a maioria dos atos instrutórios do processo. Então, eu, não querendo me estender muito, e agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu passo a palavra ao Dr. Domingos, a quem eu cumprimento com bom dia e desejo um excelente trabalho. Então, nós vamos falar de novo. Como disse aqui o colega, tentar dar um aspecto prático, que é o que a gente deve fazer. Eu sou professor há... Eu falei, não tem nada de errado, não tem nada de antiético, é previsto na lei. Eles vão estar previsto na lei. Foi no 535, 36 aí do CPC, que diz que nos embargos, quando nessa quarta oportunidade, procrastinatório só aplica uma multa de 1%. Então, é só fazer isso. E aí pode entrar até com mais um procrastinatório. Aí a multa vai para 10%. Foi, você faz isso sabendo que vai ter a multa. Então é permitido, não é proibido. E o mais engraçado, que eu faço isso no dia a dia. Tem lá um cliente que liga para mim e fala, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar os 14 mil e qualquer coisa do recurso de revista. Como é que eu vou fazer agora? Emprestar eu não vou. Não vou falar para ele, não vou interpor, não fazer nada. Eu tenho que achar uma saída para ele com o risco de sofrer a multa prevista na lei. Agora, sabe o que eu posso garantir para vocês? 33 anos que eu sou advogado. Nunca sofri uma punição por oposição de embargos procrastinatórios. Vem lá, não, o que o recorrente está querendo aqui é modificar a decisão, que não é cabível nesse momento aqui, deve buscar as instâncias superiores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que ter uma visão prática do direito. Se a lei dissesse, fica terminantemente proibido a oposição de embargos procrastinatórios, com a perda da oportunidade de ingressar com o recurso principal, jamais faria isso. Então, há momentos, por exemplo, você está lá com o recurso, não consegue achar material, a coisa é complicada. Então, essa é a visão do advogado. O advogado é um sujeito... O que quase tudo se resolve na audiência, não. É o principal momento do processo do trabalho. E é lá que tudo se resolve. Diferentemente das ações cíveis, eu tenho uma irmã advogada, que é palestrante também aqui na Ordem. Ela dificilmente tem audiência. E lá no meu escritório, dificilmente a gente não tem audiência. Todos os dias, pelo menos, tem uma. Todos os dias. A agenda de audiências é lotada, porque tudo se resolve na audiência. Isso tem uma parte histórica que, quando foi criada nos anos 30, a Justiça do Trabalho, ainda administrativa, se buscava a conciliação. Então, foi marcado sempre a audiência e até hoje, tenta-se a conciliação
no início das audiências. Até há 2 semanas eu fui fazer uma conferência numa faculdade e o tema foi o novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. E a parte que me pediram para falar foi sobre a mediação e conciliação. Eu creio que, a partir do próximo ano, a Justiça do Trabalho começa a se mexer para ressuscitar as comissões de conciliação prévia, baseado no novo CPC. Porque tudo se resolve em audiência. E nós temos um problema sério hoje em dia, né? Poucos são os casos que terminam em acordo. No tempo que eu vou mostrar daqui a pouco um pedaço de um filme para vocês, que tem uma audiência trabalhista com juiz classista. E eu peguei muito tempo, né? A representação classista terminou em 99, eu me formei em 30 anos, e de forma ininterrupta, né? Nunca fiquei um semestre da minha vida sem lecionar. Nem quando fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu continuava trabalhando, porque, diferentemente daqueles meus colegas de magistério que estão na área pública, eles pedem afastamento do trabalho, das faculdades para fazer as suas teses, sem prejuízo do salário. Eu não podia ficar sem receber das faculdades, e na época eram faculdades, várias, que eu dava aula. Bom, mas por que eu estou falando isso? Ontem mesmo, dando aula de processo para os meus alunos de graduação, eu dizia para eles que juiz não pode dar aula de processo. Porque direito material é ótimo, mas processo tem que ser o advogado, porque o advogado tem uma visão prática do direito, diferentemente do juiz. Ontem eu falava sobre os recursos em espécie e falava dos embargos de declaração. E disse que os embargos podem ser opostos em 4 circunstâncias. Quando não acordam a omissão, quando não acordam a contradição, quando não acordam a obscuridade, que é aquela falta de clareza que é um dos requisitos da sentença. Qual seria o 4º? Vocês aprenderam 3 só na faculdade, não foi? E olha o código, mas tem o 4º, que é para procrastinar. Aí os alunos ficaram olhando, né? Eu falei, para você ganhar um tempo, ou para o seu cliente, advogando para a empresa, que é o que eu mais faço, para o seu cliente ter o dinheiro para o depósito recursal, ou você não está com muito saco de fazer aquele recurso, você mete embargos procrastinatórios. Aí os alunos ficaram olhando como se esse cara está falando isso mesmo?